pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Runiverso. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que os corredores adoram. E de uma amizade que a gente faz, né, ao longo dessa trajetória da corrida, que é com um profissional fisioterapeuta, né? Corredor tem muitos amigos. Mas antes da gente entrar nesse tema, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Live, Safe Runners e a Liquids. Então, galera, como a Thalia falou, hoje a gente tem uma profissional aqui que é muito requisitada no meio da corrida, né? A gente tá com a Franciele Novak aqui e eu vou ler pra vocês um pouquinho da formação dela. Ela é fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia, em ortopedia e traumatologia funcional. Também tem formação complementar em biomecânica funcional, que é uma área muito interessante, né, da fisioterapia, e facilitação neuromuscular proprioceptiva. Método Pilates. E ela atua como fisioterapeuta ortopédica há 6 anos, né, Fra? Isso. E também já foi professora na graduação. Isso muito mesmo. Bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Obrigada também por, né, confiarem na minha pessoa, na minha profissão também, né? Porque, obviamente, né, nós somos amigos eternos, né, para os corredores e atletas, né? Que é uma das coisas que eu trabalho tanto com a corrida de rua quanto com o triatlon, né? E também com outras áreas da ortopedia, né? Mas pra gente também é uma enorme felicidade poder tratar esses pacientes, esses atletas e trazer para eles a possibilidade de retornar para suas atividades, né? E principalmente para a corrida de rua. Para não ficar enlouquecido. Então, Fran, já vamos começar, né, com esse assunto que todos os corredores se preocupam, sejam iniciantes, experientes, que são as temidas lesões. A gente aqui já passou por poucas e boas, né? Inclusive a Fran já me ajudou em vários momentos. E eu queria te perguntar se existe alguma causa principal que leve os corredores a se lesionarem? Na verdade, a principal causa hoje, que é quando a gente recebe o atleta no nosso consultório, é principalmente aquele cara que olha para você e fala assim: eu não faço nenhum tipo de atividade de fortalecimento, não faço nenhum tipo de atividade complementar, seja pilates, yoga, enfim, eu só faço corrida de rua. Então, sempre traz para nós uma pulguinha atrás da orelha. Olha lá, ou seja, gente, para que caminho eu estou indo? Eu estou indo só correr ou eu estou indo para me lesionar? Então, a gente sempre tem que separar. Ah, não, eu estou fazendo corrida de rua e estou fazendo fortalecimento, automaticamente a gente sabe que ele está se prevenindo de possíveis lesões. Sim. Não, eu não estou fazendo, automaticamente a gente já pensa, sinalzinho vermelho. Opa, tá fluindo para algum tipo de lesão por estresse, algum tipo de lesão por impacto, algum tipo de edema ósseo, que são as lesões maiores dentro da ortopedia. Por quê? Porque traz para nós alguns efeitos mais prolongados de tratamento, ou seja, vai demorar muito tempo para mim tratar e muito tempo que ele vai ter que ficar afastado da modalidade esportiva dele. Sim. Então, pra gente, é uma pulguinha atrás da orelha e é uma preocupação, sim. E é legal você pontuar isso, porque muitos corredores têm até um pé atrás, né? Sim. Ah, não, fazer fortalecimento vai me atrapalhar porque eu vou ficar fadigado, não vou conseguir correr direito. Não. E pelo contrário, né? Nós duas, a gente tem muito essa rotina de fortalecer. Sim, sim. E claro, a gente já passou por lesões, mas certamente nos ajudaram a prevenir outras. Com certeza. E assim, na verdade, o fortalecimento, ele vem com uma subdivisão. A gente acredita que o fortalecimento, ele seja só aquele de academia, aquele isolado, de máquina, né? Então, preciso ir para a academia fortalecer. E na verdade, não. A gente precisa de 1 metro quadrado em casa com uma faixa elástica que eu consiga resolver algumas questões que são mais no nosso corpo que a gente precisa trabalhar. Então, obviamente que a gente precisa sempre de uma avaliação esportiva, uma avaliação física para identificar quais são os nossos pontos mais fracos e a partir daí a gente desenhar realmente um treinamento específico para cada atleta. Por isso que eu sempre falo, individualizado e personalizado funciona muito melhor do que o povão, tá? Sim. Então, nunca vai na onda do que todo mundo faz. Sempre pense que você tem que fazer algo que é determinado para você e para o que você precisa fortalecer. Então, assim, fortalecimento, gente, é o ombro amigo de vocês. Vocês não podem esquecer tanto do fortalecimento quanto das atividades complementares, né? Como eu falei anteriormente. O pilates, o yoga, enfim, elasticidade, flexibilidade, gente. A gente não consegue correr duro. A gente tem que correr solto, né? Como eu sempre falo. Ah, não, corrida solta. O que é corrida solta? Não é só a corrida solta lá num pacezinho confortável. A corrida solta é você correr confortável e com o teu corpo também leve, né? Sim. Então, não é fortalecer lá
ir pra academia e ficar fortão, né? Então, a ideia realmente é fortalecer para ficar estável. Tá? E, Fran, dentro dessa questão de que eu preciso fortalecer para evitar uma lesão, porque, né, se não aconteceu, vai acontecer, né? Sim. Porque o corpo, ele fica, desgasta ali, o corpo, quando você corre, eu acho que perde muito músculo, né? Sim. E você fica ali, acaba chegando num estresse articular e a gente acaba tendo uma lesão, uma hora ou outra. Com certeza, com certeza. Demora ou não, mas chega. Isso. E dentro dessa questão, existe também o fortalecimento para prevenir a lesão, mas também a fisioterapia preventiva, né? Como que funciona essa fisioterapia preventiva? Qual que é a importância para o atleta? Sim, na verdade, assim, a gente vem de uma linha, né, do fortalecimento com a fisiopreventiva, porque algumas questões a gente acaba confundindo. Até que parte o fisioterapeuta pode chegar, que é o limite para o educador físico, né? Então, a gente tem que dividir isso. O que é do educador físico, o que é do fisioterapeuta. Nós fazemos um trabalho, justamente o que você falou, Thalia, que é o trabalho preventivo. Então, ou seja, é quando o atleta vem até mim, nós fazemos justamente essa avaliação, essa identificação dos fatores de risco dele, né? Que é entender como que o corpo dele está mediante ao treinamento que ele executa. E a partir daí, nós desenhamos com ele até mesmo a sua intensidade em relação à corrida e a sua intensidade em relação à fisioterapia. Então, ou seja, o que eu preciso fazer nesse momento pré-prova ou tô com um período muito grande para executar a minha prova, para treinar bastante. Que momento que nós vamos entrar com uma liberação, uma inibição reflexa profunda? Ou que momento que eu vou entrar com um exercício para fortalecimento? Porque se a gente for pensar no exercício de fortalecer justamente para alinhar uma cadeia na questão biomecânica, para melhorar a questão simétrica do indivíduo, a gente precisa de pelo menos 12 semanas. Sim. Então, isso vai definir também o quanto de tempo de treinamento que eu vou ter que exercer desse meu paciente, desse meu atleta, para que a gente consiga chegar até a prova final dele, até a prova-alvo desse paciente, certo? Então, existe um caminho de frequência, intensidade, o que fazer nesse momento, o que não fazer, e isso o fisioterapeuta que vai determinar. O teu fisioterapeuta lá que você já está acostumado aí. É ele que vai desenhar com você como serão realmente essas sessões para que a gente consiga fazer o papel principal, que é a prevenção, certo? E geralmente as pessoas, elas só procuram, não vou falar as pessoas, vou me incluir nessa, né? Certo. Porque muitas vezes já procurei um fisioterapeuta só quando tudo já tava ali, tudo errado, né? Sim, Me salve. Mas, e as pessoas desconhecem, às vezes, que elas podem fazer essa fisioterapia preventiva, Com né? certeza. E você comentou ali alguns, não sei se a gente pode chamar de métodos mais técnicas, né? Biomecânica. Sim. Por exemplo, uma pessoa que nunca procurou um fisioterapeuta, que está assistindo agora, né? Que não está com dores, mas se preparando para uma prova legal e quer procurar um fisioterapeuta. Como que funciona? Assim, ele chega para você e cada atendimento, obviamente, é individualizado, mas como que seria um processo de acompanhamento da fisioterapia preventiva? Então, como que funciona nesse processo? Normalmente, nós recepcionamos o nosso paciente, o nosso atleta, a partir de uma intenção dele. Normalmente, eles vêm por duas formas. Eu quero melhorar meu rendimento na corrida ou eu quero tratar algum tipo de lesão. Por mais triste que seja da nossa parte, nós recepcionamos eles com dor. Então, ou seja, passou por um profissional médico e chegou até nós já com calhamaço de exame, com calhamaço de receita e com a seguinte forma: não posso mais correr. Com aquela ressonância bonita. Com aquela ressonância bonita, com um monte de inflamação, tudo meio esbranquiçado e com aquela pulguinha atrás da orelha. Meu Deus, e agora? Eu vou parar de correr. Então, assim, a primeira pergunta que eles nos fazem é: eu posso correr? Eu vou poder fazer a minha prova? Então, assim, vem muito do que você me perguntou. E aí, Fran? Como que a gente vai prosseguir? Como que ele vai chegar até mim? Como que nós vamos fazer? Justamente, a gente tem que buscar um profissional fisioterapeuta para fazer uma análise biomecânica, analisar as questões assimétricas no nosso corpo, para que daí a gente consiga determinar. Então, assim, vocês têm que tirar da cabeça realmente que eu preciso procurar o fisioterapeuta só quando eu preciso. Sim. Eu preciso procurar ele para justamente ter um acompanhamento e para que quando você fale assim, ó, eu tô sentindo uma dorzinha no meu dedo.
Será que isso é por conta da minha corrida ou será que isso é por conta realmente do meu fortalecimento? Então, ele já entende o teu corpo, ele já conhece você, ele já sabe como que você se desenvolve. E justamente a partir daí, a gente define as técnicas associativas da fisioterapia, se eu vou usar uma eletro, se eu vou usar um fortalecimento, se eu vou usar uma liberação. É a partir daí que a gente associa as técnicas e traz para o paciente aquilo que a gente tem de mais rápido e mais precoce para tratar ele, para que ele não chegue no pré-prova machucado e até mesmo sem poder fazer a prova. E isso que você falou das assimetrias, né? E elas variam ao longo da vida, né? Com certeza, você já deve ter passado por isso também, Thalia, mas a gente vai de um jeito... eu tô sentindo uma dorzinha aqui. É uma assimetria de quadril, o glúteo tá mais enfraquecido, enfim. Isso vai mudando e... Com certeza, você que está aí em casa, você também é um ser assimétrico, né? Todos somos. Sim. Então, às vezes, com uma biomecânica que a gente acaba desenvolvendo num dado momento, seja porque, sei lá, tô com uma unha inflamada, isso pode impactar na tua biomecânica. Com certeza. Então, por isso que é legal sempre estar fazendo, né? Com certeza. Até porque os padrões de avaliação, eles têm melhorado muito ao longo dos anos. Principalmente quando a corrida de rua estourou, né? Então, assim, se a gente for perceber quanta gente... corre há tantos anos e você não sabia que corria. Às vezes normalmente a gente recebe pessoas que correm há 35 anos. Caramba. Então, assim, é muito tempo. E justamente o cara nunca fez fisioterapia. Certo? O cara nunca fez fisioterapia, fazia o fortalecimento bem feito e, assim, muito menos corria com um tênis de corrida, certo? Corria com o tênis mais tranquilo que existia, certo? Então, com a evolução e até mesmo com o boom da corrida, a gente pode perceber que veio muita tecnologia acompanhando também os padrões de avaliação e, principalmente, os acessórios que vocês usam, certo? Sim. Então, assim, para nós, o que tem mudado muito? Tem mudado... os testes funcionais e os testes físicos que nós fazemos com os atletas. Até mesmo as dinanometrias que são de uso prático dentro do consultório. Então, por quê? O que é a dinanometria? Dinanometria é a avaliação da força do indivíduo. Ou seja, eu pego você, Paola, eu pego você, Thalia, coloco você para fazer um teste realmente do quanto de força e quanto de torque você está produzindo. E automaticamente eu consigo identificar. Ela tá fazendo mais força do lado direito ou do lado esquerdo? Opa, por que ela tá mancando lá na corrida? Por que quando ela tá o ponto e vírgula que a gente chama, né? Tá correndo lá no Barigui e você vê a fotinho ou vê realmente o vídeo e ele tá correndo ponto e vírgula. Porque justamente tem o lado que nós temos mais potência, mais torque e produzimos mais alavanca. O que é essa alavanca? É realmente aumentar o braço da perna, né? Aumentar a distância da perna e com isso a gente produzir um arranque mais rápido. E a gente sabe que nós temos os propulsores e que vão ajudar a gente para fazer essa alavanca também, certo? Então, as técnicas e até mesmo os equipamentos, eles vêm para nortear justamente os lados assimétricos e os membros mais assimétricos, né? Então, as assimetrias para a gente fazer a correção. Ou seja, eu vou com o norte e eu vou acertar muito melhor. Fran, e uma curiosidade agora que a gente tá falando de assimetria, eu ouvi falar uma vez que a maioria das pessoas tem uma perna mais curta que a outra. Isso é verdade? Sim. Na verdade, a gente tem uma classificação hoje, né? Então, a gente tem uma classificação de medida. Então, ou seja, até 1 centímetro, 1 centímetro e pouco, ainda é considerado como normal. Para diante disso, a gente já considera como anormal. Então, ou seja, o que significa isso, Fran? Uma perna muito curta vai causar um desnivelamento pélvico também. E, consequentemente, a cadeia que está para cima, que é o nosso tronco, que é a nossa região de pescoço, enfim, também vai gerar uma sobrecarga. Então, ou seja, isso vai trazer para nós efeitos negativos em relação à nossa postura de corrida e até mesmo questão de ativação da musculatura. Então, ou seja, as assimetrias para diante de 1 centímetro e pouco são consideradas anormais. E aí... Pode falar. Desculpa te cortar, Fran, mas é porque eu fiquei empolgada com o assunto aqui. A gente vê na corrida, quando a gente participa de provas, a gente vê pessoas correndo de vários tipos. Tem uma pessoa que corre mais pra frente, outra mais pra trás, com uma pisada muito diferente da outra. E, por exemplo, nessa questão da pisada ser diferente. Vamos dizer que passou de 2 centímetros, é anormal, mas a pessoa não sente dor. Você acha correto mudar a biomecânica, ou usar uma palmilha, ou deixa a pessoa correndo até ela sentir dor? Na verdade, vai correndo. Na verdade, assim, isso é uma coisa bem importante que você pontuou,
Por quê? A gente acredita que não tem dor, não tem problema, certo? Então, não, vamos tocando do jeito que dá, isso aqui pra mim tá ótimo, eu tô correndo só por hobby. É aí que tá o problema. Eu só corro 5 quilômetros e tá tudo bem. Gente, não é que você corre só 5 km que tá tudo bem. Quanto tempo de corrida de rua que você tem? Você executa 3 vezes por semana, certo? Que normalmente as séries variam entre 3 a 4 vezes por semana no máximo ali de treinamento de corrida de rua, certo? Então, se você for pensar, ele é um efeito acumulativo. Assim como as nossas mitocôndrias, que fazem parte da respiração celular, elas vão acumulando porque elas vão criando músculo e vão criando resistência na respiração celular, o nosso corpo também tem um efeito acumulativo. Então, ou seja, não é só 5 quilômetros. Ele é 5, mais 5, mais 5, e automaticamente isso vai somando e vai sobrecarregando o nosso corpo. Então, ou seja, Fran, queira ou não queira lá, usar um tênis, usar um calçado adequado, usar uma palmilha ortopédica que faça a correção das zonas de contato. O que significa isso? Eu tenho lados que eu piso mais com o meu pé. Às vezes eu piso mais com o rebordo lateral, às vezes eu piso mais com ponta de pé. E automaticamente, quando a gente faz uma baropodometria, né, que a gente tem hoje em Curitiba bons profissionais que fazem esse tipo de análise, você consegue perceber que tem um lado que tu pisa mais e tem um lado que tu pisa menos. Automaticamente eu preciso fazer o quê? Reequilibrar toda essa cinemática da pisada. Ou seja, a descarga de peso, ela tem que estar equilibrada. Até porque nós pisamos de uma forma desigual. Ou seja, tem mais contato na parte de posterior para anterior. Quando tu pisa lá, tá correndo, apoio de calcanhar, puf, vem energia, certo? O que serve o nosso arco plantar que a gente tem no nosso pé? Para dissipar essa energia. Se eu não tenho arco plantar, o que acontece? As lesões de calcânio vêm com mais força. Então, por isso que usar um calçado, fazer uma palmilha, fazer um fortalecimento, vai principalmente atenuar as sobrecargas e principalmente diminuir as chances e riscos de fazer uma lesão ao longo do tempo por excesso de atividade. Tá? Por compensar demais. Então, por isso que assimetrias, sim, a gente precisa tratar, precisa ter um olhar clínico para isso e cuidar para que não evolua para algum tipo de lesão mais grave. Sim. Tá? Isso seria a famosa lesão por estresse? Lesão por estresse. Não tem uma coisa pontual ali que aconteceu, mas é com o tempo que vai acontecendo. Isso. E vai acarretando, né? Principalmente que eu falei ali anteriormente, das lesões de calcânio, até mesmo por pé mais chato, né? Não é porque o pé é chato, mas é porque o pé é achatado mesmo. Ele é totalmente plano, certo? O que acontece? Se eu não tenho um arco plantar, o arco plantar, ele vem com uma ideia realmente de fazer a atenuação dessa sobrecarga. Então, quando eu recepciono lá na pisada, lá na corrida, quando eu apoio o meu calcanhar, automaticamente a sobrecarga vai para onde? Para ele. E ele não atenua por meio do arco. E muito menos por meio dos dedos. Por isso que vem as lesões por edema ósseo, fraturas por estresse, enfim. E, consequentemente, outros problemas como as tendinopatias famosas aí de tendão de Aquiles, certo? E, Fran, até uma curiosidade. Quando há alguns anos eu tinha mais a tendência de pisar com o calcanhar. Eu percebo que às vezes eu ainda tenho. E pode correlacionar essa pisada mais entrando com o calcanhar com a canelite, que muitos corredores sentem no início da corrida? A bendita canelite, né? O famoso lesão por estresse medial da tíbia, né? Que a gente também conhece por esse nome na parte clínica, né? Então, ou a canelite. Muitas vezes as pessoas entendem como a canelite como uma inflamação do nosso tibial anterior. E, na verdade, ele é uma associação do quê? De uma lesão e uma inflamação do periósteo, que é o tecido que recobre o nosso osso. E foi feito um estudo, até, inclusive, há um tempo atrás, onde eles analisaram várias pessoas que eram corredoras de rua e que tinham uma persistência de canelite, e eles perceberam que as pessoas portadoras de canelite, né, de estresse medial da tíbia, elas também tinham um fator associado à degeneração da estrutura óssea. Então, ou seja, por isso que muitas vezes a pessoa vai fazer uma ressonância magnética e você identifica a canelite, beleza. E aí não tratou de forma correta e evoluiu por uma fratura. Para uma fratura. Então, ou seja, por quê? Porque justamente já tem estudos científicos que foram feitos que analisaram a questão morfológica ali da região que levou a uma fratura por estresse por conta da degeneração local. Então, ou seja, Fran, quando eu corro mais no calcanhar, isso pode também levar a um estresse da tíbia?
Pode, por quê? Porque é uma região muito próxima e automaticamente, se eu tenho um pé mais chato, também vai gerar uma sobrecarga ascendente por irradiação da sobrecarga e do estresse mesmo que ocasionou ali, certo? Que legal. E a gente pode falar que canelite é mais para iniciante, porque eu confesso que eu tinha muito no começo e depois parece que calejou ali. Eu nunca mais tive muito no começo e eu tive ano passado e esse ano, né? Eu ainda sinto pontualmente uma dorzinha assim. Na verdade, a gente se confunde com o iniciante se ele realmente tem tendência a produzir canelite. É uma característica muito comum, porque vocês devem conhecer várias pessoas que estão iniciando na corrida e eles mandam pergunta para vocês. Por que eu tô fazendo canelite por repetição? Vocês já ouviram falar sobre corpo pesado? Já ouviram algum tema assim? Corpo pesado não é corredor, não consegue correr. Porque justamente, quanto mais pesada a pessoa é, mais sobrecarga eu gero na minha articulação e na minha estrutura óssea mais distal. Então, ou seja, quando eu começo a correr, eu não tenho a bendita resistência. Ou seja, eu começo a correr, meu Deus do céu, parece que a minha perna não aguenta isso. E justamente, por quê? Porque a pessoa nunca fez um fortalecimento, nunca fez uma atividade de força que desse uma resistência, que desse o nível de mitocôndrias lá necessárias para ele conseguir fazer, né, a atividade e começou a fazer o quê? Sobrecarga na região da estrutura óssea. E aí começou a se ocasionar por conta realmente primeiro do corpo pesado, né? Porque nunca fez uma atividade ou porque não tem estrutura mesmo para corrida de rua. E segundo, porque nunca fez uma atividade, uma modalidade esportiva que relacionasse a isso. Por isso que pessoas que migram de outros esportes geralmente não tem, né? A gente não ouve com tanta frequência, então faz sentido. Tipo, vindo do futebol ou crossfit, assim, a pessoa já tinha uma resistência. Já era mais preparada. A pessoa acaba não tendo esse estresse diferente ali. Isso, a tendência... E normalmente, o que eu tenho percebido muito dos atletas de corrida de rua. Chegou com canelite, a primeira coisa que eu coloco ele para correr numa esteira, eu percebo que ele corre mais em posição reta. Parece que o vento tá levando ele. Ele tá correndo lá e você vê que ele tá sempre com o corpo muito ereto. Então, ou seja, Fran, qual que é a diferença? Correr com o corpo ereto, extremamente ereto, ou correr com o corpo mais semi-inclinado? A nossa posição que nos ajuda é sempre de uma posição um pouco mais semi-inclinada para frente. Ou seja, eu não olho para o horizonte, eu olho sempre mais semi-inclinado para baixo e para frente. Por quê? Porque automaticamente eu mudo a posição e eu mudo a alavanca do meu pé. Se eu mudo a alavanca do meu pé, eu tenho mais ângulo de trabalho e automaticamente mais propulsão por meio do sólio, que é um músculo bem pequenininho que vem junto com a nossa panturrilha, com o nosso gastrocnêmio, que é o nosso principal propulsor da corrida, certo? Então, mudei o ângulo, eu mudo a alavanca, eu gero mais torque e eu diminuo também a quantidade de estresse. Isso, né? Certo? Às vezes é um detalhezinho que muda tudo. É um detalhe e, na verdade, um detalhe que faz tanta diferença que, para vocês terem ideia, na clínica, no consultório, eu automaticamente já recebi muita gente com a canelite, eu coloquei ele para correr e a pessoa olha para você e fala assim: o que aconteceu? Madre Teresa de Calcutá desceu. Não desceu Madre Teresa de Calcutá. Realmente é o quê? É biomecânica, é cinemática, é corrida encaixada e bem feita. Entende? Se fez bem bonitinho, não tem erro. É como estudar para uma prova. Você vai gabaritá-la bonitinho, porque não tem erro. Tá? E tem como mudar a biomecânica, assim, ao longo do tempo? Se a pessoa acha que, não tô com uma lesão, mas eu acho que eu piso muito pra fora e tá meio estranho isso. Eu vejo que meu marido, ele pisa muito pra fora. Eu falei pra ele, eu acho que tinha que corrigir essa... Mas ele mais uma vez entrando e sendo... Ele sendo paciente, né? Ele mesmo participa de todos os episódios aqui. Ele sempre como modelo, né? E eu queria entender se tem essa possibilidade, assim, mesmo sem dor, de você falar, aos pouquinhos vamos tentar mudar ou incluir uma palmilha ali. Certo. E assim, uma pergunta, né, totalmente... Ele sempre correu dessa forma? Sempre correu dessa forma. Pisando muito pra fora, assim, até parece que no vídeo, a gente vendo em câmera lenta, parece que ele tá virando o pé todo momento. Lembra? Eu fui na praia, eu tô bem isso. Eu percebo que o meu pé esquerdo, ele tá mais esparramado pra fora mesmo. Assim, veja que a gente tem alguns pontos aí bem importantes, né? Primeira coisa, corre há muito tempo dessa forma ou começou a correr dessa forma? Nós temos ali a Paola e temos o seu esposo, certo? O seu esposo corre assim sempre. A Paola nunca correu desse jeito, certo? Fran, por que isso pra você te gera um ponto de interrogação na cabeça? Porque quem
correu sempre desse jeito, é a forma mecânica que ele tem do corpo dele em relação ao espaço, em relação à sobrecarga, e corre dessa forma. Frei, eu preciso mudar isso? Eu preciso ajustar no meu esposo isso? Eu preciso falar para ele procurar um profissional para melhorar isso? Sim, pela questão de avaliar os pontos chaves, que é quadril, joelho, tornozelo. Avaliar todo o conglomerado das estruturas para que a gente consiga identificar os efeitos deletérios que tem ali e os locais que estão inativados. A partir disso, eu consigo entender. Não, ele corre desse jeito porque é mecânico dele. Beleza, perfeito. Ah, não, ele está correndo assim porque o quadril lá em cima não está ativando de forma correta, o póstero-lateral lá, glúteo médio, toda a estrutura ali dos obturadores externos não estão trabalhando de forma harmonizada, e a partir disso eu vou corrigir e junto com isso eu vou pensar numa palmilha para ele, certo? Daí vamos lá pensar em fazer uma baropodometria. Justamente, beleza. Ah, não, eu tenho a Paola. A Paola nunca correu desse jeito. A Paola veio com algumas lesões de canelite, veio lesão ali do dedo, né, por inflamação dos dedos, e tá correndo desse jeito. Opa, peraí, vamos entender, tipo, ela tá fazendo isso por compensar por conta da dor, ou ela tá fazendo isso porque ela já começou a gerar ciclos viciosos dentro da corrida ao longo dos anos e começou a adaptar a corrida dela por conta daquilo ser mais confortável, e até mesmo para diminuir a sobrecarga em um determinado ponto, entende? Então, essas questões a gente precisa analisar no paciente para que a gente seja mais assertivo, certo? Porque senão você vai estar dando tiro pro teto e não vai saber o que você está tratando e muito menos melhorando a vida do teu atleta. Tá joia? Então você sempre tem que analisar para ver para qual rumo nós vamos. São vários fatores, né? Não é uma coisa específica. Você você tem que fazer recorrer a um profissional para te ajudar. Com certeza. Levar o Lucas analisar. Vamos passar um scanner nele, né? Mas engraçado que eu falei que não teve nenhuma lesão, porque ele corre mais de 10 anos assim. Sim. E a princípio não teve nenhuma lesão por conta disso. Mas agora, há um tempo atrás, um ano atrás, ele teve uma lesão no fêmur, bem rara, assim, tipo uma rachadurinha no fêmur. Sim, uma assim, fratura mesmo. E aí ficou um tempão sem correr, melhorou e teve na outra perna. Sim. E até o médico que fez falou, não, é bem rara essa fratura. E aí eu falei, pode ser esse teu pé aí, tá errado, mas... E ele não procurou ajuda. E assim, uma coisa bem importante, você falou muito do teu esposo e tudo mais. E a gente tem uma grande questão dentro do triatlon e dentro da corrida de rua. Homem e mulher. A gente acredita que nós somos igual aos homens. E aí que tá o nosso problema, né? Porque o nosso corpo é muito diferente do homem. Nós temos uma resistência muito diferente. Para nós ganharmos uma massa magra, demora muito mais do que no homem. Por mais que a gente use suplementação, por mais que a gente use uma boa alimentação, por mais que tudo esteja muito maravilhoso, lindo e encaixado, a gente tem um fator que se chama hormônio, certo? Então, ou seja, automaticamente, quando a gente pensa, não, recebi uma mulher, recebi um homem, são corpos totalmente diferentes. São seres que vão evoluir de formas muito diferentes. Para vocês terem ideia, hoje, quando a gente recepciona um atleta, homem, você olha pra ele e vai falar assim pra ele, pergunta, a primeira coisa que a gente recebe pergunta é assim, quanto tempo eu vou ter que fazer de fisioterapia? Porque justamente, né? A pessoa quer saber quando que ela entra e quando que ela sai, né? Sim. Porque não é, tipo assim, não quero abraçar meu fisioterapeuta e ganhei na Mega Sena, né? Tipo, entende? Ele quer saber o momento da alta dele ou momento de retorno pra corrida. E normalmente pro homem, a gente sabe ele, uma lesão inflamatória, uma lesão, a gente conta de 6 a 8 semanas. Por quê? Porque você vai ter uma ativação muito diferenciada por conta da testosterona, por conta de vários outros fatores, vai ter uma ativação muito melhor e uma resposta muito mais rápida se comparada com a mulher, certo? E a gente fala assim, brincadeira, o meu marido corre e nunca se machuca e eu vivo na fisioterapia. Eu já recebi muita gente no consultório e fala assim, meu marido já não aguenta mais falar que eu tô indo na fisioterapia. Por quê? Porque a gente evolui de formas diferentes. Às vezes você conta assim, o homem vai demorar 8 semanas para tratar um determinado processo inflamatório, a mulher vai demorar 12 semanas para ter um
pingo de músculo, para ter um músculo ali aparecendo, dando ar da graça, ou se não mais, dependendo da condição, se for cirúrgica, certo? Porque daí a gente tem outras inibições aí que também possam acontecer, que vão demorar mais ainda. Então a gente realmente... guerreira mesmo, mulherada é guerreira. A mulherada é guerreira. E olha, vou te falar assim, que diante de todas as outras coisas, a mulherada que corre, que faz corrida de rua, que encaixa tudo isso, e mais o ciclo menstrual aí também no meio, é guerreira pra caramba, porque vocês sabem que é muito mais difícil. Oscila muito, né? Às vezes o homem não faz a menor ideia do que a gente passa de fato. Não, com certeza. Então é muito mais difícil, né? E como conseguir diferenciar uma dor que é, às vezes, de um treino, ou, por exemplo, da mulher, uma TPM, que quando está TPM, você sente tudo dolorido, tudo dói, né? Até uma lesão que há 2 anos já não aparece, você fala, tá dolorido ali meu tendão. E como diferenciar isso de realmente um início de uma lesão mais séria, que você precisa parar e falar, não, acho que eu não posso continuar correndo. Sim, com certeza. Então, assim, automaticamente, nós nos conhecemos muito melhor do que qualquer outro profissional. Que eu sempre falo, quando o paciente olha para você e fala assim, não tá legal, não desconfie. Eu sempre falo, eu nunca desconfio do paciente porque assim, o paciente falou que não tá legal, é porque não tá legal. E muito melhor do que um profissional falar sobre saúde, é a pessoa falar sobre a sua condição de saúde. Poxa, tu corre há 5 anos, vamos supor. Você já interpreta os sinais que você tem da corrida. Ou seja, quando eu corro, eu fico levemente cansada, minha perna fica levemente pesada, eu fico com um leve inchaço nas pernas, que é o comum, ácido lático, enfim, resposta metabólica. Enfim, eu faço um repouso, dia seguinte eu vou para academia, treino, tá tudo bem. Beleza. Eu fui pro treino, eu comecei a correr. O negócio parece que eu tô pisando e não tá indo. Tipo, você tá numa montanha russa. Eu tô correndo e eu não tô chegando a lugar nenhum. Eu olho pro relógio e falo, cara, eu não fiz nada. Tipo, não tô confortável. Opa, sinal de alerta. Fran, tira o pé, não tira o pé ou fico vigiando o meu corpo. O que eu sempre falo. Colocou o pé demais nesse momento, vai evoluir para mais dor, automaticamente. Aquela escala visual analógica, não sei se vocês já ouviram falar. Não. A gente usa muito na parte clínica, que são realmente a graduação de dor. Então, de 0 a 10. Aí você olha pro paciente, quanto tá doendo pra você? Quanto dói pra você é diferente do quanto dói pra mim, certo? Então, ou seja, 10 é muita dor. Quando eu falo pro paciente assim, ó, tu tá se incomodando, a tua dor tá dentro de uma classificação, tá indo pra um grau 4, 5, opa, peraí. Tô na TPM, beleza, tô correndo. O meu corpo, ele sempre tem uma resposta mais lenta. Você vai correr, parece que você tá... Entendeu? Você vai ter que respeitar aquele ciclo, correto? Tem gente que responde melhor, tem gente que responde mais devagar. Beleza. Isso é uma situação. Agora, eu cheguei lá, comecei a correr e eu tô sentindo que aquele local, aquele ponto, tá me mandando uma dor aguda, uma dor forte. Peraí. Alivia o pé e vamos ver como é que vai. Não, a minha dor não cessou. Ou a minha dor, ela continuou aumentando. Parou. Parou, procura um profissional. Converse com um profissional. O que você acha? Continuo correndo, diminuo o meu ciclo, ou vamos fazer um exame, ou vamos por esse lado, ou vamos por aquele, certo? Então, por isso que ter um fisioterapeuta do teu lado vai te auxiliar, principalmente na questão: paro, não paro, continuo, faço fortalecimento, dou uma retrocedida, vou fazer a prova, não vou fazer. Que na nossa cabeça é nunca pare e vá fazer a prova. Nunca pare e vou fazer a prova. E principalmente assim, muita gente me pergunta, Fran, quando que eu faço um repouso? Qual que é o momento de fazer repouso? Dentro de um ciclo de maratona, vamos supor. Você tem 42 km para correr, principalmente lá, prova do Rio agora, que passou. Muita gente que eu atendo, 42 km. Começou a chegar próximo à véspera de prova, 3 semanas, me ligaram. Falei, pelo amor de Deus, brota aqui em casa ou venha, me dá uma luz, pelo amor de Deus, eu corro ou não corro? Como que a gente vai pontuar se o paciente corre ou não corre? A dor dele tá exacerbada, é uma dor articular, teste físico, exame físico, palpação, muita dor, peraí. Por quê? Eu vou correr com uma fratura por estresse de colo femoral? Não tem como. A chance de eu fazer um deslizamento dessa cabeça femoral é muito grande. Então, ou seja, é um caso de vida e morte. Gente,
É um problema que eu posso evoluir para um procedimento cirúrgico. Sim. Certo? A pessoa tem que ir ciente de que ela pode pagar caro depois de fazer essa prova, Essa questão é muito engraçada, né? Porque eu acho que tem que fazer uma leitura não só do físico do paciente, mas de qual é a expectativa dele para aquela prova. Eu falo porque, por exemplo, no ano passado eu estava inscrita numa maratona e eu ia correr ela na minha lua de mel. Então, imagina, o ano todo eu me organizei, treinei para correr essa maratona na lua de mel junto com meu marido. Sim. E eu tive uma lesão bem séria no meu tendão do calcanhar. Eu tava com uma dor no joelho, fiquei um tempo parada. E quando eu voltei tentando compensar o meu volume pra maratona e o tendão não aguentou. Porque não tava ali, não é muito vascularizada aquela região, enfim. Tive uma lesão bem séria, fiz infiltração, medicamento eu não gosto disso, mas sei que na região também não pode, mas eu assumi todos os riscos, porque pra mim era um evento importante. Então, assim, eu assumi o risco. Inclusive, os profissionais que me acompanharam falaram, Thalia, não é o certo, o ideal é você parar, tratar, mas a gente tem que analisar não só o físico, mas o teu psicológico. Se eu não corresse aquela prova, até hoje eu ia estar me culpando de Então ele falou, você pode ser que você rompa, ele falou, você pode romper o teu tendão na corrida, você pode, me falou todos os termos, eu falei, assino e quero. Até pela questão mas como é iluminada por Deus, ela fez um sub-3. Foi muito como tudo foi favorável, ela estava na lua de mel, deu tudo certo, né? E assim, a gente pensa muito mais assim, pela questão da condição clínica do paciente depois de uma prova, né? E pode ter certeza, uma das coisas que eu mais recepciono de informação e de coisas que os pacientes me contam eu acho que não vai dar. Eu recebi de uma paciente uma pergunta dessa antes da prova do Rio, na terça-feira, véspera de prova. Ela falou assim, Fran, eu tô com a sensação de que não vai dar. Eu olhei para ela e falei assim, eu sei que você conhece seu corpo e eu sei o que a gente consegue até nesse momento, mas nas condições que você tá, vai dar. Entende? Por quê? Porque o psicológico, você sabe muito melhor do que eu para falar sobre isso, que, cara, fica uma confusão mental no meio da prova. Sim. Tipo assim, putz, eu olhei pro relógio, 1 quilômetro. Cara, faltam 41 para correr. 41 quebrado ainda, na verdade. Cara, como é que eu vou aguentar até o final com isso aqui? Entende? E por quê? Porque você foca todas as suas energias para aquele local. Você fala, cara, se der uma cãibrinha a mais, pronto, é aquilo. Entende? E na verdade não é por aí. Quando o paciente tem condição de fazer e quando o nosso atleta tem condição de fazer, ele vai fazer a prova. E a primeira coisa que eu olho para a pessoa e falo assim, cara, tira isso da tua cabeça, porque o que vai te quebrar não é a lesão. É a cabeça, que vai te quebrar. Uma hipervigilância, né, que fala, quando a pessoa fica concentrando todas as energias naquela lesão. E assim, ela fica tão focada com aquilo que ela acha que até um agachamento que ela faz vai piorar. E na verdade não. Muito pelo contrário, entende? Muitas vezes uma atividade física complementar, que é uma bike, um elíptico, enfim, vem para associar e principalmente para tirar ele do foco mental de que ele vai quebrar por conta daquela benedita lesão que está sendo tratada já. Sim. Entende? Então, assim, isso é muito comum na prática clínica. A gente recebe toda hora, todo dia, o WhatsApp também faz uma consulta, uma teleconsulta, né, por telepatia aqui. Me dá um rumo, por quê? Porque justamente a gente fica tão focado e a gente não sabe para onde ir. E às vezes também, é claro que ninguém quer largar uma prova e não completar, mas ter essa maturidade de que eventualmente isso pode acontecer na vida. Sim. Paciência, né? Às vezes você tá ali, conseguiu largar, sei lá, correr 10 quilômetros se sentindo bem, mas de repente, pá, vem aquela lesão e é hora de colocar na balança de, poxa, será que eu vou mais 32 nesse nível de dor pra me prejudicar ainda mais no pós? Então, às vezes, tem essa maturidade, né? Você tem que colocar na balança, né? Você tem que colocar na balança porque, assim, dentro de um ciclo anual, que a gente conta por ano ou por meses, enfim, né? A parte de tratamento sempre é semanal. Mas vocês pensam no ano corrido de atividades, de provas, enfim, que vocês se comprometem a fazer, certo? Então, assim, dentro desse ano, o que pra mim, essa aqui é a chave, essa. Essa aqui é importante, mas não tão importante quanto essa.
força. E realmente separar as suas energias que você tem e que você quer colocar naquelas provas-alvos. Eu não tô falando que você tem que deixar de pensar naquelas outras provas. Não, porque às vezes vem como uma espécie de treinamento até para uma prova-alvo, certo? Você vai colocar energia, mas você tem que pensar que você precisa focar toda a tua mentalidade, todo o teu esforço para um determinado ponto que é para você chegar lá bem e você conseguir executar de forma... Ouviu? Ouvi. Não, eu encho o saco da Thalia, porque a gente faz muitas provas juntas, né? Ou a gente se fala antes da prova, e ela tem tido uma performance muito discrepante da pessoa que chega em segundo lugar. Porque ela tá muito forte. E aí tem muitas provas que eu falo, amiga, você vai ganhar, você não precisa bater teu RP. Cara, segura, porque esse desgaste a longo prazo vai prejudicar o que você quer lá na frente, que é a Maratona de Valência de novo. Sim. Mas ela não se aguenta. Sim. Na verdade, você vai no embalo do como o corpo seu tá favorecendo, certo? É aquele dia que você acorda de manhã e você fala, cara, tá tudo favorável. Tipo assim, você faz o café da manhã, se tu vai fritar o ovo, o ovo tá sorrindo pra você. Entendeu? E realmente, vai ter o dia que tu tá tão encaixada que você fala, cara, eu nem senti meu corpo. E assim... Pô, Fran, eu piso o pé ou eu tiro o meu pé? Cara, tá favorável, tá indo, tá rodando bem? Pelo amor de Deus, não se segure e vai. Agora, Fran, eu preciso... Meu treinador falou pra mim fazer um descanso, dar um descanso. E você fala assim, a pessoa às vezes tem na cabeça, cara, eu preciso treinar, preciso treinar, preciso treinar. Se eu não treinar hoje, meu Deus, o que vai acontecer com a minha prova lá na frente? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer absolutamente nada. Você vai tá se prevenindo de... se estressar, de produzir um estresse a mais, de produzir um processo inflamatório, de fazer algum tipo de lesão e vai estar dando foco para o quê? Para o fator reparação, que é o que a gente esquece, que é dormir bem, comer bem, fazer alguma outra atividade que você também curte, complementar e, cara, descansar. Que é o que a gente mais precisa para o nosso corpo. Que é tão importante quanto, né? Mas assim, toda uma prova de tá sedento, tá indo, manda ver. Manda ver, corre. Eu acho que é uma linha bem tênue ali que eu ando entre lesão e correr muito bem. Eu tô no meio fio, né? Eu sempre passei por essas fases. Eu tenho uma fase que eu tô correndo muito bem, mas daí logo em seguida eu fico com lesão. Por quê? Porque eu não consigo diferenciar os treinos moderados, leve e forte. Eu faço treino sempre muito forte, sempre muito forte, prova sempre muito forte e alguns treinos mais leves. Então é uma dificuldade que eu tenho com o treinador, com o fisioterapeuta, inclusive. Porque quando eu quero voltar de uma lesão, por exemplo, não é, vou fazer leve. Eu já volto querendo dar o meu máximo naquele dia. Claro. Eu acho que é isso que me estraga e ao mesmo tempo me ajuda, né? Eu tento me controlar, mas eu não consigo, né? E assim, isso é uma coisa bem importante que você falou ali, que você citou agora. Retorno pra corrida. Isso é uma coisa que... E aí? Como que o fisioterapeuta vai fazer? Ou como que eu vou fazer o retorno para a corrida? Então, assim, fiz uma lesão, fratura por estresse, certo? Uma fratura por estresse da tíbia, uma fratura por estresse ali da região do fêmur. Então, a gente sabe que ele pode variar de 8 a 12 semanas de tratamento. É bastante tempo. Então, 12 semanas, ali contabilizando, dão 3 meses, certo? Então, é bastante tempo de tratamento. Perfeito. Como que a gente vai coordenar, como que a gente vai sintonizar esse retorno para a corrida? A gente vai, aos poucos, colocando ele para correr, o indivíduo para correr de forma gradativa. Então, ou seja, é pouco tempo por semana versus o pace que ele está fazendo. Então, ou seja, começa a retornar 20 minutos por semana, 30 minutos por semana, 1 horinha por semana, até que a gente chegue no treinamento que ele faz. Então, é uma evolução... Ela tá 5 anos para voltar no volume pace. A Thalia, nesse momento, eu não tô ouvindo. Eu nunca faço isso. Eu não quero ouvir. Então, assim, a gente retorna de uma forma progressiva. Ou seja, você vai encaixando o indivíduo de volta para a corrida até o momento que a gente começa a olhar para o treinador e falar assim, ó, agora é tua hora. Pode soltar. Vai soltando aos poucos, vai colocando o treinamento para ele, vou fazer um intervalado, vou fazer um treino de tiro, vou fazer um treino de potência, vou fazer um treino de resistência. São coisas muito diferentes, certo? Então, como colocar o indivíduo para correr de volta é ir colocando ele aos poucos. Você vai
expondo ele ao risco devagar, certo? Porque não tem como eu falar assim, vai lá, corre 30 quilômetros. Não, não tem isso. Aos poucos de exposição, a gente vai colocando o indivíduo para correr e gradativamente ele vai me relatando. Fran, estou sem dor. Fran, não, tô assim, tô assado. E aí uma coisa bem importante, até muita gente me fala. E aí, Fran, eu tenho um pouquinho de dor. Tá tudo ferrado de novo? Porque às vezes você tá tratando bem bonitinho. Beleza, zerou a dor. Colocou para expor o indivíduo. Já vem aquela assombração. Vem a sombra do lado do indivíduo. Sim. Gente, é comum sentir alguma coisa. Você vai sentir. Você tá vindo de volta para uma atividade de estresse. Uma atividade que só depende de você e de um tênis que você tá usando. Sim. Então, automaticamente, alguma coisa você vai sentir. Mas desde que você Já controle. Pensei isso hoje de manhã. Então, assim, ele não pode exacerbar a dor. Ele não pode vir para um 5 de... pros outros dias. Tipo, no dia subsequente, doeu mais. E doeu mais. E daí... Ou até mesmo durante a execução. Assim, eu tô numa esteira, eu tô correndo ali. Ele não pode aumentar a dor. Não, tá controlada. Tô num grau 3, grau 2. Não. Opa, tá confortável. Agora parece que... Por quê? Porque a região fica sensível. Gente, pensa uma lesão por fratura. Ela fica sensível. A gente tem toda uma trama nervosa, uma trama neural que tá ao redor, reportando essa informação dos nossos receptores. O que é o nosso receptor? O nosso receptor é um receptor local de dor, uma terminação que a gente tem ali que manda sinal para o nosso sistema nervoso central. Opa! Tem alguma coisa aqui que está me incomodando. Então, ou seja, gente, a área, ela também está sensibilizada. Então, automaticamente, o músculo também vai responder de forma diferente. Tá? A gente já pode respirar um pouco mais tranquilo depois dessa Então, não é. Essa fala foi muito importante. Antes da Jô tá um pouco tensa, essa deu uma tranquilizada. Vai dar um corte. A Thalia já tomou o quarto gole de água. Ufa! Diga, eu tava nervosa. Mas, assim, então, é bem comum a pessoa sentir alguma coisa, é comum você ter algum tipo de resposta normal, desde que bem controlada e bem gradativa, ela tem que melhorar, ela não pode piorar. Fiz a ressonância magnética, apareceu um ponto inflamatório ali. Gente, se você fizer hoje uma ressonância magnética no membro contralateral, vai aparecer algum tipo de inflamação? A única diferença é que não tem sintoma, por isso que nós falamos, nós não tratamos exame de ressonância, nós tratamos... o que o paciente nos relata. Você sabe uma coisa muito engraçada também que aconteceu comigo uma vez, que eu conto até hoje. Quando alguém fala, deu algum exame, deu ruim, eu falei, se você fizer qualquer exame vai dar ruim. Porque uma vez eu tava com um edema no meu pé, e teve um pedido para fazer ressonância e eles fizeram do local errado, eles fizeram da parte de cima e não do pé. E aí quando eu levei pro médico, ele falou, mas tá errado, mas aqui eles colocaram que tem algum problema na parte de cima também. Eu falei, meu Deus, mas nem tá doendo. Descobriram outro problema onde nem tava doendo. Sim, até assim, a questão de você interpretar um exame de ressonância, por isso que eu sempre falo, não me entrega o laudo. Eu não quero ver o laudo, quero ver o exame, quero saber de você. Primeiro eu te ouço, depois eu vejo tua imagem. Porque o laudo ali não tem o feedback nenhum com o próprio paciente. E até mesmo, eu acredito que assim, existe uma conturbação em relação ao que você lê e ao que você olha no exame e ao que você escuta do paciente. Porque eu escuto a Thalia, eu escuto a Paola, analiso o corpo dela, faço um exame físico, faço teste específico, ortopédico. Beleza, vamos para esse norte. Olho as biomecânicas alteradas aí, as alterações cinemáticas ali do corpo, beleza. Agora vamos olhar o exame. Olhamos a imagem, a gente tem uma inflamação aqui, beleza. Perfeito. O que realmente é condizente com o que a Paola ou a Thalia tá me contando? O que é realmente relacionado ao que ela me relata? Então, por quê? Porque justamente a gente não vai tratar, por exemplo, uma lesão de menisco medial, na fisioterapia eu vou tratar só a lesão de menisco medial. Não, eu trato as outras lesões também. Mas o que a paciente me relata é esse tipo de dor. Então, automaticamente, a gente sabe que o nosso foco é relacionado ao sintoma que ela está me contando. Eu preciso melhorar o padrão funcional que ela está apresentando. Sim. Certo? Então, isso para mim é o mais soberano e é o mais primordial. É o padrão ouro. Ou seja, analiso o que o paciente me conta, olho a imagem e muito menos esqueço do que o laudo tem ali para me contar. O laudo, ele é um braço para nós. Perfeito. Mas a gente precisa realmente dar atenção para a imagem e para o que o paciente nos relata também.
Beleza? Bem importante. A gente falou bastante da fisioterapia preventiva, né? Questão de, obviamente, quando tá com dor, procurar médicos, fazer exames quando necessário. Mas existem outros métodos, outros tratamentos quando já existe a lesão? Por exemplo, eu já conheço um que você aplica, que é onda de choque. Que particularmente foi um que eu senti muita dor fazendo, mas que eu achei muito resolutivo. Então, a minha opinião sobre é que é um tratamento eficaz. Existem outras técnicas, né? E até mesmo sobre a onda de choque. Conta pro pessoal um pouquinho como A gente usa hoje muito como recurso fisioterápico de tratamento, não só a atividade física, né? O fortalecimento, flexibilidade, elasticidade, mas também a gente tem as associações eletrotermofototerapêuticas. O que significa esse nomão aí? São basicamente os recursos que envolvem equipamentos de eletro com foto, né? Que seria a luz, né? Que a gente tem como recurso, e até mesmo os recursos de gelo, calor, enfim, que são as terapias realmente analgésicas e anti-inflamatórias ali. Então, a gente tem todos esses recursos para usar hoje na fisioterapia. O que a gente tem de mais novo hoje? Os equipamentos de ondas de choque. Ondas de choque não é aquele choquinho que a gente tem, que a gente usa um eletrodo que cola na pele. A ondas de choque, a gente tem uma pistola, que é um equipamento pneumático. O que significa isso? Ele tem um ar comprimido que é gerado por um compressor e que dentro de uma pistola, que parece um projétil mesmo, parece uma arma, ele tem uma mola, certo? É uma arma, literalmente. Ele tem uma mola que ela sofre com a quantidade de ar que eu emito para dentro dessa mola. Então, ou seja, a quantidade de ar que eu mando para ela, de bar, que a gente chama dentro do equipamento, é o quanto ela vai exercer de compressão dentro do tecido do meu paciente, certo? Então, ou seja, é o equipamento que a gente usa hoje como aliado, principalmente para tratamento de lesões crônicas e ou agudas, que a gente olhe e realmente tem indicação clínica, certo? Então, ou seja, não serve para tudo. Serve de uma forma comedida, que é para realmente, essa indicação, ok. Para isso aqui, não tem tanta necessidade, certo? Por quê? Porque justamente é um equipamento que ele é um pouco mais doloroso, ele produz um processo inflamatório maior. Então, ou seja, 48 horas depois a gente produz uma resposta inflamatória mais aguda. Por que justamente a gente indica para crônica? Porque eu preciso tirar o paciente daquele ciclo vicioso, que é a dor crônica que ele tem. Então, eu gero um processo inflamatório agudo para quê? Para que eu sinalize para o meu corpo, manda a célula para lá, vamos reparar aquele local. E automaticamente eu produzo uma resposta fisiológica de reparo de uma janela terapêutica ali de algumas semanas. Então, por isso que me pergunto, Fran, por que a ondas de choque eu só aplico 5 vezes? Hoje a gente tem uma resolução que indica até a aplicação de 6 vezes. Eu tenho uma necessidade de aplicar com os meus pacientes até 5. Mais do que isso eu não gosto por conta da resposta inflamatória, certo? Então, por quê? Porque justamente ela corresponde a uma janela terapêutica de intervenção, que é questão fisiológica. Reparação do tecido, fibroblastos, que são células que vão reparar e vão cicatrizar toda aquela região, e a gente vai ter retorno também da questão vascular, enfim, da reorganização das fibras e das células, certo? Eu ouvi falar que, por exemplo, a gente acho que teve a mesma lesão, né? Porque você fez esse tratamento no tendão, eu também fiz. E, assim, quando ele tava machucado, ele fica mais gordinho, mais espesso, né? E a minha pergunta é, quando eu faço esse tratamento, ele continua espesso, né? Ele não volta ao normal. Então, na teoria, ele fica mais forte ou não? Na verdade, isso é uma coisa muito importante que você me perguntou. Todo mundo me pergunta isso. Fran, vai alinhar e vai diminuir meu tendão? Porque a mulherada quer deixar o tendão bem bonitinho, bem fininho, né? Não pode ficar assim, não me incomodando, não tem ficando forte e respondendo. Não tem unha no dedo do pé, que eu tendo mais ninguém ver, né? Então, assim, isso é uma coisa muito importante, porque a gente acredita que a ondas de choque, ela vai fazer uma diminuição, principalmente da espessura, e vai deixar esse tendão alinhado. Não. A gente tem uma falsa impressão de que ele vai alinhar o tendão. E, na verdade, ele não vai deixar ele mais fino. Muito pelo contrário. A gente vai fazer um processo inflamatório local, ele vai aumentar a deposição das fibras ali, principalmente dos fibroblastos, vai fazer com que ele cicatrize de uma forma um pouco mais espessa, vai fazer um calinho, e automaticamente ele não vai diminuir o tamanho da espessura ali. Eu nem olhei mais, mas eu vou comentar uma coisa, porque eu tô com uma bota que teve um
um período que eu não conseguia mais usar por causa do espessamento do tendão. E hoje eu tô com ela, nem lembrei, não tá me machucando. Então, não tá machucando, mas justamente ele não vai dar diferença visual, né, estética pro tendão. E outra questão muito importante ele vai reforçar o teu tendão. Por isso que fazer ondas de choque e automaticamente associar junto com um recurso fisioterápico de exercício, por quê? Por que eu preciso juntar essas duas coisas? Porque justamente eu preciso também melhorar a mobilidade elástica do meu tendão. Porque quando eu vou correr, eu tô correndo duro. Por quê? Mas eu não fiz a ondas de choque para melhorar a minha dor do tendão? Sim, eu fiz. Só que eu preciso também automaticamente produzir elasticidade. Para que quando eu vá correr, eu consiga fazer o quê? A dorsiflexão lá, que justamente dá aquela alongadinha no tendão, para mim fazer o ciclo e a angulação correta do meu tornozelo. Senão, eu tô correndo duro, certo? Só a ponto de curiosidade também, eu não sabia quando eu tive essa lesão, eu achei que ia ter que ficar off total, né? Sem fazer nenhum exercício ou mexer o tendão. E não, o tratamento para tendão, você tem que fazer exercício e colocar carga, né? Achei engraçado esse tratamento. Justamente, assim, as tendinopatias de tendão de Aquiles, elas vão muito contra o sentido antigo de tratamento, que era você ia ao médico e o médico falava para você, repouso, anti-inflamatório e gelo, enfim, o calor, enfim, alguma terapia complementar. Todo corredor quer ouvir repouso. Repouso. Então, assim, hoje a gente vai num contrassenso e justamente porque a gente tem uma aceleração dos estudos específicos voltados a essa área, que a gente precisa fazer o quê? Reforço da musculatura intrínseca do pé, que é os músculos mais profundos dos dedos do pé e justamente melhora da elasticidade e força excêntrica da panturrilha. O que significa isso, Fran? O excêntrico, ele é diferente do senso do concêntrico. Concêntrico é quando eu tenho deslizamento da fibra no mês para tal sentido de contração. Excêntrico é quando eu estou partindo da minha contração concêntrica para ciclo de elasticidade, que é frenagem. Eu estou alongando enquanto existe ainda a contração. Isso é o retorno excêntrico do movimento, que é onde eu produzo mais o quê? Deixo o meu tendão mais firme e deixo ele mais espesso, ou seja, ele deixa ele mais denso e até mesmo mais forte. Então, automaticamente, melhora principalmente a capacidade de aguentar a sobrecarga. Amém, que nosso tendão fique forte para sempre. Com certeza. Acomode nunca mais. E, Fran, uma coisa que muita gente se questiona sobre pisada. Existe uma pisada ideal? Ainda existe essa diferença, né? De pronação, supinação, tênis, isso se aplica? Sim, a questão da pisada, na verdade, é algo que se discutiu muito e já foi muito motivo de muita guerra em todos os lugares. Seja em congresso, seja em rede social. Pisada neutra, pisada supinada, pisada pronada, pisada... Enfim, que tipo de pisada que eu tenho? Justamente, quando nós olhamos uma determinada pisada no nosso paciente, no nosso atleta, a gente já pressupõe que ele vai contar algumas coisas pra gente relacionado às sobrecargas derivadas desse tipo de pisada, certo? Então, o que é melhor, Fran? O melhor é quando o paciente corre e a gente consegue ter uma divisão de sobrecarga. 60-40, que é calcâneo e antepé, perfeito. Só que como que eu vou saber se o paciente está fazendo isso? Eu vou saber se eu fizer um exame de baropodometria, que é onde vai identificar se ele está fazendo as zonas de compressão maior no calcâneo e no antepé, porque é a subdivisão de pisada. Ou seja, se eu piso mais de uma forma supinada, o que é o supinado? O supinado é quando eu estou olhando com o meu dedão para cima, certo? Que é uma espécie de arco, quando o paciente tem um arco aqui do lado de dentro do pé, que ele é muito avantajado. Esse é o cara que pisa do lado de fora. Calcanhar lá, o calcâneo no rebordo lateral e no dedinho lá, que não serve para absolutamente nada, né? Pisa no dedinho, certo? E não pisa tanto, ele faz até uma sobrecarga ali do hálux, né? Do dedão, ele faz uma sobrecarga, mas não é tão forte, é mais lateral. Paciente com uma pisada pronada, uma pisada um pouco mais com o dedão apoiado. Então, ou seja, ele já tem um joelho mais desviado medialmente e automaticamente ele já também pisa com o dedão mais para dentro. Então, ou seja, quanto mais eu piso pronado, mais eu também sugiro que tenha desgaste dos compartimentos também da parte interna e a gente tem um joelho mais valgo, que a gente sempre fala. Quem valga, não cavalga. Ou seja, é o cara que corre com o joelho para dentro, certo? Então, automaticamente, a gente sabe que é um cara que vai gerar sobrecarga também dos compartimentos lateral do meio do joelho. Por quê? Porque diminui
a distância ali do complexo lateral do joelho. Caraca, uma loucura. Então, ou seja, o que é melhor pisar? Pisar neutro, pisar pronado, pisar supinado, pisar de uma forma onde a gente não tem o quê? Alteração da cinemática ascendente, que é quadril, joelho, tornozelo e outras estruturas que estão lá para cima também, que a gente está falando de coluna, enfim, tá? Então, é o pisar encaixado para que a gente não tenha sobrecarga. Tá? Então, mas para isso a gente precisa olhar o cara e falar assim, não, tá pisando assim, tá pisando assado. E Fran, antes de a gente já tá chegando no fim do episódio, mas antes eu queria tirar uma dúvida. A questão de a estrutura do atleta, o tamanho. Eu tenho 1,82 m, então você acha que vai... poucos centímetros de diferença. Igualzinho. Tem alguma complicação a mais? Tem alguma recorrência de lesão? É melhor para corrida? É pior? Na verdade, é assim, a gente associa muito lá, quanto menos, que nem na escola, né? Você sempre tinha um amigo mais baixinho que corria super bem, que pegava todo mundo na escola, né? E assim, uma tendência é corpo versus estatura. Então, ou seja, o peso versus a nossa altura. Então, pessoas mais pesadas têm uma tendência em correr de uma forma diferenciada de pessoas mais leves. Tem pessoas que você olha e fala assim, nossa, tem biotipo de corredor. Por quê? É uma pessoa que não tem uma estatura tão alta, que não tem um braço de alavanca tão alto e também é uma pessoa mais slim, leve, certo? Né? Mais leve. Então, ou seja, automaticamente você olha e fala assim, cara, o biotipo dessa pessoa realmente condiz a um bom corredor, é uma pessoa que corre muito bem, corre solto. Você fala assim, nossa, corre super de boa, né? Parece que eu levo 1000 anos para correr 5 quilômetros. Mas por quê? Porque o biotipo de estatura versus o peso, ele não condiz com a atividade que ele faz. Por quê? Porque justamente sobrecarrega mais. Então, ou seja, se eu sobrecarrego, se eu tenho mais massa muscular, se eu sou uma pessoa mais pesada, automaticamente eu também vou ter mais dificuldade de fazer angulação. Mas o que a gente pensa em questão de estatura, justamente, quanto mais a pessoa ter uma estatura mediana ali, que a gente chama, né? Que não é nem tão alto e nem tão baixo, automaticamente é uma pessoa que também corre super bem. Mais facilidade. Claro que, obviamente, se tudo estiver encaixado, que é força, elasticidade, flexibilidade e uma boa resistência cardiorrespiratória junto, tá? Então, tudo isso vai associar para que a pessoa corra bem. Mas qualquer corpo pode correr desde que faça tudo dentro dos conformes, né? Gente, eu amei essa conversa. Meu Deus. A Fran é muito didática, é maravilhosa. Mas é isso que a gente gosta, por isso que a gente trouxe pro podcast. A gente tem as pessoas que falam. Fala muito, meu Deus. Não, acho que é um tema que muito oportuno para quem tá começando, quem já é experiente. E essa questão biomecânica eu acho super interessante. A questão da fisioterapia preventiva, né? Que muitas vezes as pessoas desconhecem. E pra gente fechar a nossa conversa, que infelizmente chegou ao final, queria te fazer uma pergunta pensando nas pessoas que estão começando a correr. Sim. Se você pudesse dar uma dica a título de longevidade, correr a longo prazo, o que seria o mais importante, assim, que a pessoa deveria focar? Sim, na verdade, a minha grande dica de ouro é: você que está começando a correr, você que está começando a se expor a uma atividade esportiva, que curtiu ou olha uma pessoa e fala assim, caramba, eu quero chegar até esse nível de corrida, a grande dica de ouro é fortalecimento, ter um bom profissional do teu lado, né? Um bom aliado ali, um fisioterapeuta, um bom educador físico para também regularizar teus treinamentos. Obviamente que uma assessoria esportiva de corrida de rua também vai te ajudar muito, porque o que nós mais recebemos hoje comecei a correr por conta própria, eu faço os meus próprios treinos. Existe sim por trás de tudo isso, por trás das corridas de rua, existe uma organização para que você corra super bem. Então, ou seja, não é toda semana forte, não é toda semana correr com resistência, correr com potência. Então, cada semana é uma forma individualizada de treinamento. Assim funciona para o dono da assessoria que passa para você os treinamentos, funciona para o fisioterapeuta que está te acompanhando e funciona também para o teu educador físico que está te passando o treino de fortalecimento, certo? Os macro, os micro ciclos ali e os mesociclos, eles servem justamente para isso, para apontar os momentos que eu tenho que colocar mais sobrecarga ou menos sobrecarga. Então, ou seja, a minha dica de ouro é: esteja do lado de bons profissionais e você vai se desenvolver super bem e você vai ter boas corridas e com uma longevidade muito boa. Então, acho que é a dica de ouro, a dica mais valiosa e que vai te dar realmente uma prevenção muito boa de lesões, tá? Uhul!
Maravilhosa! Fran, muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada, pessoal de casa. Espero que vocês tenham aproveitado esse bate-papo, né, amiga? Sim, foi incrível a tua presença, Fran. Gostei bastante. Por mais que a gente, né, já tá com fisioterapeuta há anos, aí a gente sempre surge uma dúvida, uma lesão diferente. A gente precisa de uma ajuda de um profissional. Então, obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E mais uma vez a gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Safe Runners, a Live, que tá sempre com a gente, não só nos looks do treino, mas também aqui. E também a Liquids, que é referência em hidratação. Muito obrigada, pessoal. Não esquece de comentar aqui dúvidas que vocês tenham, o que vocês querem ver aqui no podcast, curtir e mandar sempre o nosso conteúdo para os seus amigos corredores também. Um beijo e até o próximo episódio. Beijo!